Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área junto com Felipe Oliveira para mais uma live. Não, na verdade não é uma live. Infelizmente. Não é, até porque o Campeonato Brasileiro parou e voltaremos à live assim que ele retornar. Exato. Na rodada do dia 14 de julho. Estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, Tá como chegando. já diria Chapolin Colorado. Estaremos aqui para falar a respeito da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto ela não chega, vamos curtindo, claro, a Copa América. Entre aspas. Mais ou menos. É mais ou menos. Com aquele bode do caramba. É hora de acabar logo. Né? Mas falar a respeito, a gente tá aqui pra falar a respeito do que aconteceu já nessas 9 rodadas, porque 9 rodadas ali é metade de um primeiro turno. Sim. Então é um bom número de jogos que a gente tem pra fazer um pequeno exercício que a gente fez aqui, que é trazer quem que decepcionou, quem que surpreendeu Quem e manteve, quais foram os times que mantiveram ali o que a gente esperava deles, pelo menos nas nossas previsões no início do campeonato. E aí, Filipão, quem pra você foram os times que mais decepcionaram, cara? Vou deixar aqui se você não... Cara, quem pra mim decepcionou, assim, bizarramente foi o Cruzeiro, cara. Um time, inclusive, no seu vídeo lá, você, na previsão do Campeonato Brasileiro, colocou ali como um dos Candidato ao times título. postulantes ao título brasileiro, pelo fato de já manter o elenco e tal. Tem um elenco caríssimo, fortíssimo. Tem um inclusive. time com jogadores, igual eu falei no vídeo da Copa do Brasil também, um elenco muito forte no quesito experiência, né? Jogadores muito experientes, Rodriguinho, Thiago Neves, Fred fazendo Rodados, gols, cara. Dedé, Mano Menezes no banco de reservas. E o que mais me surpreende é o Cruzeiro ter aí uma das piores defesas, se não a pior defesa do campeonato. Tomou muito gol nesses 9 jogos. Que é completamente o contrário do que se espera de um O que se trabalho. esperava, é o pior visitante, em 5 jogos sofreu 4 derrotas. Empatou um. E empatou um. É um time que decepcionou assim totalmente. Não sei se por conta daquela crise política que estourou aí no mas Brasil já antes da inteiro. crise já tava mal. E né? antes daquela matéria também do Fantástico já tava mal, é verdade, mas ali depois parece que escancarou tudo de vez e o time não conseguiu se encontrar mais, Vamos cara. É uma ver. decepção total. Coloca o Fluminense também do Fernando Diniz. Não que se esperava muito do elenco do Fluminense, mas acho que se esperava um pouco mais de consistência. O Fernando Diniz me parece ser um cara que mantém muito essa pegada. Vou jogar desse jeito e acabou. E eu acho que no futebol, dependendo do time que você tem, a gente tá vendo isso com o Roger Machado, por exemplo, que mudou a postura dele no Bahia. Dependendo do time que você tem na mão, cara, às vezes você precisa jogar daquele jeito e abrir um pouco mão da sua filosofia. O Fluminense, assim, eu concordo que é decepcionante a pontuação, mas a gente também tem que entender que foi prejudicado bastante pela arbitragem, né? Teve 2 Também. jogos aí. Eu acho que o elenco do Fluminense não dá pra se esperar tão grande coisa, mas... 16º lugar. Mas a gente esperava algo melhor do que isso. E coloquei o Grêmio também, cara. O Grêmio é impressionante. Embora fechou aí essas 9 rodadas na 11ª colocação. Melhorou, ganhou os últimos jogos. Ganhou os últimos 2, 3 jogos aí, mas é um time que se espera muito mais, né, cara? Espera muito Contratou mais. o Tardelli e tal, pô. E contra times que tenha mais a bola, como por exemplo o Santos, Fluminense mesmo, perdeu em casa. Se mostrou em dificuldades contra times que também querem propor o jogo e tal. E uma característica que o Grêmio tinha muito, dele propor o jogo, fazer o time correr atrás, fazer os pontos, sempre foi muito forte em casa. Dessas 2 derrotas colocaram o Grêmio lá embaixo e assim, tenho certeza que o Grêmio vai se recuperar, mas é uma decepção até aqui. E o último time que eu coloquei, o penúltimo, na verdade, que eu coloquei nessa lista, Coringão, cara. Coringão do Fábio Carille, que não sei se vai sair, se vai ficar, já começa esse papo rolando. Talvez até a gravação desse vídeo tenha até saído. Exatamente, Corinthians 10º colocado, campeão paulista aí, 12 pontos. E o pior ataque da competição até aqui, cara. Não, contra o Santos, no último jogo do Corinthians, o Corinthians não deu um chute no gol. 7 gols marcados em 9 É jogos. impressionante. Aliás, foram 2 jogos entre Santos e Corinthians, os 2 últimos jogos que o Corinthians não deu um chute no gol. O Santos massacrou. Então, 180 minutos contra o Santos sem conseguir dar um chute no gol, assim. E tinha gente que quando a gente gravou o vídeo do Carille lá em São Paulo, falou que nós estávamos loucos. Chupa! Não, cara, mas é isso. O Corinthians do Carille, eu fiz vários jogos do Corinthians esse ano. Acho que foi o time que eu mais cobri trabalhando. E é um time que às vezes tem uma posse de bola estéreo. E tem muito torcedor corintiano sabe disso. É um time que tem
muita dificuldade no setor de criação. O Sornosa é o líder de assistências do Corinthians aí na temporada, só que são assistências, a maioria delas em bola parada. E o Jadson é um cara que já tá com uma idade muito avançada, teve recentemente problemas físicos. Foi um elenco mal montado e desequilibrado. Exato, cara. 3 centroavantes e aí poucas peças na defesa, tá buscando agora defensor, laterais que tem em suma o Fagner menos, que é bom jogador no ataque e na defesa. Mas o Avelar é um cara muito mais defensivo. Começou a se estabelecer agora. Ele fez gols lá. Mas não é um cara que tem um apoio como forte. O setor de criação do Corinthians, como você falou, é muito fraco. E, enfim, os próprios pontas às vezes jogam, às vezes Bocelli é uma decepção até agora. Enfim, é um time que decepcionou. E por último aí tem o Atlético Paranaense, que embora seja um bom time, um time que eu falei numa live aí, a galera quase quis me fuzilar, que eu coloquei como um dos candidatos a ganhar a Libertadores. E é um time que, pelo que joga, pelo que produz com o Thiago Nunes, deveria ter uma pontuação maior no Brasileiro, mas também dá pra se explicar porque o Atlético Paranaense nos últimos meses foi o time que mais jogou, teve Recopa, etc e tal. Eu acho que priorizou muito ali na Recopa. E se classificou pras oitavas da Libertadores, se classificou pras quartas da Copa do Brasil, pega o Flamengo, tá vivo nas Copas, mas no Brasileiro começou muito mal, tá em 12º lugar. A gente esperava um pouco mais desse time pelo seu padrão de jogo nesse Campeonato Brasileiro. E agora vamos aos times que, na minha opinião, surpreenderam. Times que a gente esperava um pouco menos, inclusive falei lá que eram times que brigariam ali talvez por Sul-Americano, no máximo uma vaga na Libertadores, aquela pré, e estão surpreendendo. Primeiro tem aí o caso do Santos, que é segundo colocado, e a gente vinha falando aqui em off, o Santos não tem em aproveitamento, ele faz um aproveitamento de campeão. São 72% de aproveitamento até aqui, que é mais do que do último campeão Palmeiras, no ano passado teve que bater o campeão. Até agora, na verdade, 74,1%. Opa, então mais ainda do que eu falei. A questão é, o Santos faz uma campanha muito forte, mas ela é um pouco ofuscada pela campanha do Palmeiras, que é um negócio fora da curva, uma campanha de Manchester City, campanha de Juventus, campanha de Paris Saint-Germain, assim, em termos de aproveitamento, um negócio completamente fora da curva. Mas é um time que ninguém esperava que teria uma campanha tão forte como o Santos teve. O Santos é o segundo colocado dentro de casa, teve dos 5 jogos, ganhou 4, empatou contra o Inter, e é o terceiro colocado fora de casa. Só perdeu pro Palmeiras, que é justamente o líder. E outra coisa do Santos também é a questão do futebol, né, cara? É um futebol vistoso, é um futebol com repertório grande, embora esse termo muita gente reclame, repertório sendo acoplado aí ao futebol, mas é verdade, o Santos tem uma variações de jogadas muito grande e isso providencia o time tá aí na tenta jogar independentemente de dentro e fora de casa. É um time que tem uma campanha legal, cara, muito boa a campanha do Santos. Tem aqui na sequência Atlético Mineiro, do professor Rodrigo Santana, que ainda é interino. O Atlético Mineiro, pra mim, ele surpreende no quesito pontuação, porque eu não imaginava que ele estaria em quinto, mas eu acho que ele foi muito ajudado por esse início de tabela do Atlético Mineiro, foi muito favorável a ele. Quando a tabela começou a ficar um pouco mais difícil, o único jogo que ele conseguiu vencer, que era cascudo mesmo, foi o Flamengo em casa, que inclusive ele jogou com um jogador a menos. Mas de resto, ele teve o Palmeiras em casa. Perdeu o Palmeiras, perdeu pro Santos fora agora. Empatou com São Paulo. Quando começou a ficar mais difícil a tabela, perdeu pro Grêmio lá. Quando começou a ficar mais difícil a tabela, ele começou a se complicar. Mas em quinto lugar até aqui, pelo elenco envelhecido que o Atlético tem, com certeza é surpreendente. Aí a gente tem o Goiás, que tá em sexto lugar. O Goiás, que é um time que o Ney Franco deixou ano passado, justamente porque previa o Ney Franco subiu o Goiás da Série B pra Série A, pra quem não sabe, pra quem não se lembra. Ele deixou o Goiás no início desse ano, quando assumiu o Barbieri, ex-técnico do Flamengo, que já nem mais está lá. Foi demitido por perder a final do Brasileirão. Por perder a final, tinha um aproveitamento muito ótimo. Bom, né? Mas o Ney Franco deixa o Goiás justamente porque não via força no Goiás de disputar a Série A. Ney Franco que está na Chapecoense sofrendo no campeonato. Sim. Então o Ney Franco mandou mal nessa. Cara que eu gosto, bom técnico. Claudinei, né, cara? Mas Claudinei Oliveira, que quase foi tri-rebaixado no último Campeonato Brasileiro, faz um início surpreendente. Sexto lugar, muito forte em casa. Ótimo mandante, são 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota e uma vitória fora de casa. Contra ainda o Fluminense, que foi um dos jogos que a arbitragem influenciou. E tem o destaque do Kaique também, que jogou no seu Santos, aí 4 gols. Que é um cara que eu falava, todo mundo me falava, mas é um bom jogador, um cara que sabe fazer gol. Do campeonato. Sabe fazer gol. E por último, o Botafogo de Barrocão, né, cara? Um cara que joga joga o futebol pra frente. Se existe São Paulismo, tem que existir barroquismo. Mas é um cara que joga pra frente, procura ter a posse de bola e tem um elenco, sobretudo,
muito fraco nas suas mãos. Limitado, né? E consegue fazer um bom trabalho mesmo com esse elenco, diferentemente do Diniz, que a gente disse. Um time muito equilibrado o Botafogo. Conseguiu aí em 8 jogos, teve o jogo adiado com o Palmeiras, 15 pontos. Mas você olha ali o número de gols marcados e sofridos, é muito igual. Marcou 8 gols, sofreu 7. Tem um gol de saldo, é um time que se prova muito equilibrado, joga na conta do Chale, né? É isso. Joga aquele futebolzinho pra ganhar de 1-0, se segurar bem atrás. Vem fazendo uma campanha muito digna, o torcedor do Botafogo precisa estar feliz. Exatamente. Por último, aí a galera do que a gente que fez, que a gente já esperava. Né? Óbvio. Né, aí pra começar tem o Palmeiras. Claro que a campanha do Palmeiras ela é acima do que a gente esperava, né? A gente esperava que o Palmeiras liderasse. 91% de aproveitamento. 91% é um negócio que nem o torcedor mais otimista do Palmeiras esperava. 8 jogos. Empatou só o jogo com o CSA, vitórias. que foi o jogo que jogou com o time alternativo. E tem o jogo do Botafogo ainda também. E tem o jogo do Botafogo que tá ainda sobre júri. Dia 18. Mas a questão é que o Palmeiras varreu todo mundo, inclusive os seus principais candidatos de tabela, que estão perseguindo, ele bateu em praticamente todos, com exceção do Flamengo, que ainda não jogou. Então, o Santos, que é vice-líder, faz essa campanha absurda, tomou de 4 do Palmeiras com extrema facilidade. Então, surpreende por esse lado, mas o primeiro lugar para o Palmeiras era algo que a gente já previa. Flamengo em terceiro também era algo que a gente previa, acho que imaginávamos o Flamengo um pouco mais perto do Palmeiras, mas aí eu acho que não é tanto demérito do Flamengo, é sim um mérito excessivo do Palmeiras. E também um pouco de demérito do Abel, né, cara? Porque a gente vê agora o Flamengo com o interino, são 3 jogos sem sofrer gols no campeonato, nos últimos 5 já são 3 vitórias, o Gabigol tá se estabelecendo ali no ataque como um artilheiro, como de fato já são aí 5 gols, divide a artilharia com o Sacha. Enfim, é um time que promete muito com o Jorge Jesus agora pro vai voltar com reforços, gravamos vídeos sobre isso, exatamente. Deixar o link aqui em cima no card. Acho que é o principal perseguidor do Palmeiras, né? Sem dúvida. É o que se credencia aí. O Santos, a torcida do Santos tem que ficar feliz, mas tem que ter o pezinho no chão, porque claro. É um time com um elenco diferente. E por fim, outro time que a gente esperava é o Internacional, ali na zona, tá em quarto zona da Libertadores, é um time que a gente imaginava que buscaria isso. Título acho que seria muito difícil pro Inter, por conta da concorrência, ter um bom time. Eu acho que o que ferrou pro Inter foi a questão de jogar fora de casa. Assim, o único jogo que fez bem, talvez mereceu ganhar em certos aspectos, foi contra o Santos da Vila Belmiro. Fora de casa foram 4 jogos, 3 derrotas e um empate, muito pouco. Não ganhou nenhum jogo. Embora em casa, no Beira-Rio. Mas também fez jogos muito difíceis fora. Pegou o Chapecoense fora com o time reserva, pegou o Palmeiras fora, pegou o Santos fora. É um time que não teve uma tabela fácil fora de casa até aqui. Certeza que é um time que vai melhorar esse aspecto fora de casa a partir do campeonato começar a se desenrolar. Mas é basicamente isso. Eu quero saber se você concorda com a gente. Os times, tem mais algum time que você acha que surpreendeu? Mais algum time que você acha que decepcionou? Mais algum time que você acha que estava na mesma? Deixe seu comentário aí embaixo que é importante. Se inscreva no canal. Ou quem que vai mudar desses 3 aspectos que a gente colocou aí, desses tópicos. Quem vai virar decepção, quem vai virar porque surpresa. Pode acontecer. O campeonato vai ter ainda mais 30 rodadas quase para jogar. Jogo pela frente. Então muita coisa vai acontecer. Estaremos aqui de volta na live no dia 14, nesse mesmo horário. Acabou rodada 9 horas da noite, cola pra cá que estamos ao vivo, toda semana, não tem erro. Agora a gente deu uma parada, o campeonato parou, faz parte e tal, mas é isso, se inscreva no canal pra ficar ligado nos vídeos, ative o sininho pra receber todos e deixa o like, beleza? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.